Hoje temos aqui, ela falou pra mim que ela é arquiteta de soluções, é isso? É isso. Nath Salomão, o microfone é todo seu. Explique pra gente o que um arquiteto de soluções faz. Se for solucionar problema, você tem emprego. No cartório você tem um público bem grande. Tudo nasce de uma dor. Explique, o que faz um arquiteto de soluções? Estou curiosa. Então, eu sou aquilo que muita gente acha que não precisa numa empresa. Eu sou aquela dor que a pessoa não sabe que ela precisa, ela só vai saber em algum momento específico. Vou perguntar para vocês o seguinte: durante todos esses anos que vocês trabalharam na área do cartório, essa experiência que vocês têm, o que vocês sentem que mais afeta na experiência do cliente como um todo? Boa pergunta. Deixa até ela responder, porque ela tem muito mais tempo de cartório que eu. Eu sempre procurei fazer um trabalho um pouco diferenciado, né? Todo mundo tem aquela ideia de que entra no cartório, vai ser mal-humorado, vai fazer o básico de 9 às 6, de 10 às 5, seja lá qual for o horário, e vai sair dali e vai receber o salário no final do mês e acabou. Isso acontece muito. Você vem e fala, eu tenho um podcast, você ficou, pô, que legal, não. A pessoa não tem a noção do trabalho que dá você gravar, você pensar no roteiro, você editar, aí depois você tentar pensar. Convida. Aí você olhar as trends, aí você entender, caramba, como é que eu vou encaixar isso nisso? Aí você fala, cara, mas eu tenho que ser rápido, porque a trend tá passando, mas eu tenho que editar. Não, eu vou editar o inteiro, depois eu vou cortar, depois eu vou assim, cara, e por trás a pessoa tá só, pô, que legal, seu podcast. Porque tudo tem seus lados positivos e negativos. Tudo. E tudo é como eu falo, porque às vezes o que é ruim pra mim não é ruim pra você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E como vocês já sabem, esse podcast tem a missão de desmistificar o cartório, transformar o cartório num lugar legal, não num lugar chato, né? Essa é a nossa missão. E para quem é esse podcast? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E para vocês que sabem muito de cartório, a Docma está aqui para ajudar nessa complexidade que é o cartório. A Docma ela faz uma ligação entre o cliente e o cartório de uma maneira muito segura. O que a Docma faz? Então, pela Docma, você consegue dar um atendimento personalizado para o seu cliente com envio de documentos de uma forma totalmente segura. Isso é muito importante para quem é tabelião, para quem é escrevente, para qualquer funcionário do cartório. Ele vai te ajudar na gestão do envio de documento e na relação com o seu cliente. E é muito importante em relação, né, à LGPD, que você não ficar mandando o seu documento ali pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. E aproveitando que estamos em novembro, a Docma tem uma campanha, a campanha Docma Black. Você adquirindo a Docma hoje tem 50% de desconto nos 2 primeiros meses, além do cupom Casal Notarial 10. Esse casal é 10, né? Não é 20, mas o casal ele é 10. E temos mais um patrocinador aqui, o nosso parceiro, a Additive também, que está com a promoção Black November em 12 modelos de relógios, com 17% de desconto em 3 vezes sem juros no cartão, ou, se você pagar no Pix, você ganha mais 5%. Fora esses modelos, esses 12, os outros têm o nosso cupom também, Casal Notarial 12. Um é 12, o outro é 10. Esse é Casal Notarial 12. Então aproveita agora Black Friday, o Black November, e entra lá, já adianta o presente de Natal para o seu marido, para o seu namorado, para o seu filho. E para terminar aqui, não podemos deixar de falar da nossa linda e maravilhosa BPWL, dos nossos amigos queridos, Joaquim. A BPWL ela é uma construtora que está desde 2006 no mercado, em Teresópolis, construindo e incorporando. Não é isso? E realizando sonhos. É isso aí. Hoje temos aqui, ela falou para mim que ela é arquiteta de soluções, é isso? É isso. Nath Salomão, o microfone é todo seu. Explique pra gente o que um arquiteto de soluções faz. Se for solucionar problema, você tem emprego. No cartório você tem um público bem grande. Emprego sobrando, mas antes de você começar a falar, temos aqui sempre uma lembrança do nosso convidado.
E hoje estreando, mas lembrando, isso aqui é só para quem vem ao podcast Casal Notarial. Ai, gente, eu não acredito. Cara, eles estão muito chiques. Olha isso, gente. Olha a bala. Sabe que essa bolsinha nasceu de uma dor, né? Vou te contar por quê. Conte. Tudo nasce de uma dor. Adoro dor. Não necessariamente. É. A gente vai falar sobre isso. Pode ser que não. Tá bom. Olha como é que surgiu a ideia tem da bolsa. brinde dentro. Pode. Sim. É pra mim que amo água. Eu sou baixa, gente. Tá muito lindo. Por que a bolsinha veio fazer parte do nosso mundo notarial? Porque foi quando a Nayara esteve aqui, ela não bebeu a água dela e levou as aguinhas num saco de supermercado. Falei, meu Deus, mano, mas vai levar no saco de supermercado? Porque sempre a aguinha acaba sobrando, às vezes o convidado bebe, às vezes o convidado não bebe. Eu falei, então a Ana teve a brilhante ideia, né, de fazer essa linda bolsa. A gente pode falar sobre isso depois? Pode falar o que você quiser. Se for para solucionar problema, minha querida, fique bem à vontade. Eu posso comer e beber isso longo? Claro. Se você quiser, tem mais aqui para você comer, para você levar a sua. Nós somos uma marca, isso é só o brand da marca. Você sabe muito bem disso. A gente vai falar sobre isso. Mas então, desculpa. Me explique, o que faz um arquiteto de soluções? Estou curiosa. Então, eu sou aquilo que muita gente acha que não precisa numa empresa. E aí, depois de muito bater com a cabeça, ou às vezes crescer muito naquele castelo de areia, cresce muito desordenadamente, e aí depois perde. Então, eu sou aquela dor que a pessoa não sabe que ela precisa, ela só vai saber em algum momento específico. Então, isso surgiu muito de um trabalho, né, na área de perícias, onde a gente entendeu que prevenir é melhor do que remediar. Então, hoje, eu queria mostrar para vocês o que eu faço usando o segmento de cartórios para falar um pouco sobre o que eu faço e o que eu não faço e usar um pouco da experiência de vocês para tentar entender se os dados que eu levantei são sensíveis a vocês através dessa experiência ou não, para a gente partir da dor e ir para a solução. Então, o que vocês acham? Eu acho maneiríssimo. Então, para pegar o gancho, a gente sempre faz uma pergunta ali pelo meio do programa, que o convidado pergunta, ou você é o host, aí o nome, o gancho fica da escolha de cada um. Então, fica à vontade para perguntar para a gente, de repente, o que você quer perguntar, e aí você já aproveita e arrebenta aí com a sua solução. Tá, vamos lá. A solução ela é nossa. Vou perguntar para vocês o seguinte. Durante todos esses anos que vocês trabalharam na área do cartório, essa experiência que vocês têm, o que vocês sentem que mais afeta na experiência do cliente como um todo? Boa pergunta. Vou deixar até ela responder, porque ela tem muito mais tempo de cartório que eu. Ai, gente, que horror. Fica falando assim, vai divulgar minha idade. Tem gente que fala dor, tá? Simplesmente é dor. Mas a dor... É que tá na moda, né? Dor. Mas não é... Eu não encaro como uma dor. Eu entendo o seguinte, o que afeta na experiência do cliente? E eu vou deixar você falar, porque eu já vou previamente avisar que vão ter pontos que você não vai achar que são da experiência do cliente. Quando a gente conversar, você vai falar, caramba, isso faz parte da experiência do cliente. Mas o vício faz a gente não perceber. Mas vamos lá. Então, eu, na verdade, assim, eu sempre procurei, vou falar de mim especificamente, mas cabe ao casal, porque a gente já trabalha juntos e formou uma equipe no casamento. Eu equipe, né? Eu e ela só. Nem equipe, é eu equipe. É nós equipe aqui. Então eu vou falar assim, a minha dor, né? O que eu sentia. Eu sempre procurei fazer um trabalho um pouco diferenciado, né? Todo mundo tem aquela ideia de que entra no cartório, vai ser mal-humorado, vai fazer o básico,
de 9 às 6, de 10 às 5, seja lá qual for o horário, e vai sair dali e vai receber o salário no final do mês e acabou. Eu, quando entrei no cartório, eu não entrei porque eu amava o cartório, que é outra coisa que, assim, vamos parar com essa romantização. Eu entrei no cartório porque eu amo o cartório. Não, eu entrei porque eu precisava pagar minha faculdade e nenhum estágio em direito ia me dar condições de fazer isso. Então, eu entrei por isso. Tanto que, quando eu entrei, eu achava que eu ia ser criminalista. Não tinha nada, nem se falava em direito notarial e registral. Então, eu entrei por isso. Só que, no decorrer do caminho, eu fui me apaixonando. Achei, assim, uma área muito legal. E esse contato direto com as pessoas era uma coisa que me agradava muito. E daí eu fui crescendo, eu não entrei como escrevente. As pessoas hoje também têm essa pressa de querer já entrar como substituto do tabelião. Não, eu entrei como auxiliar de balcão, assim, né? Auxiliar do cartório. Brincam muito comigo que eu escrevia o recibo errado. Eu falava autentificação, não falava nem autenticação. Então, assim, e fui. E me apaixonei, me especializei. E eu estou falando numa especialização no final da década de 90. Não existia esse monte de cursos e pessoas e mentorias em direito extrajudicial. Não existia nada disso. Então, me especializei, procurava onde não tinha informação. E aí fui. E aí eu sempre tive a preocupação de fazer diferente. Esse sempre foi o meu intuito. De explicar de uma forma fácil para que todos pudessem entender quem estava sendo atendido por mim. E trabalhava muito. Se você esperava que eu te entregasse uma resposta do seu caso em 15 dias... Eu sempre trabalhei para te entregar em 10. Então, essa era o que eu queria. E aí, com o passar do tempo, né, a gente foi crescendo, passamos por diversos cartórios, né, por situações da vida. Então, tivemos várias experiências com isso também. E o que me motivou, né, eu nunca quis gravar, nem vídeo na internet, mal tinha um Instagram. Só que quando o Cristiano, que é o artista aqui. Então, quando ele chegou para mim e falou assim, a gente vai gravar, falei, mas como que eu vou gravar? O que acontecia? Eu estudava muito e eu só conseguia ajudar as pessoas que iam até a minha sala. E eu não conseguia fazer mais com isso. A internet me proporcionou isso. E isso é o que me motiva, é o meu propósito. Que eu consigo passar isso de uma forma para atingir muito mais pessoas. E, inclusive, colegas de profissão que, às vezes, têm a mesma dor ou dificuldade que eu. Só que foi ótimo. A gente começou tem pouco tempo. E aí a gente já começou aqui. A coisa cresceu, que você falou ali, um pouco desproporcional, porque a gente tem hoje 2 trabalhos. A gente tem o nosso trabalho no cartório e a gente tem o nosso trabalho na internet. São coisas completamente diferentes, mas que ambas demandam tempo. E, ao mesmo tempo que aqui eu estou ajudando muita gente, eu, às vezes, sinto isso, que o meu trabalho ali está ficando prejudicado. Essa excelência que eu acho que todo mundo tem que ter, eu estou deixando de ter um pouco. Então, assim, isso é uma coisa que me dói. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo mostrar para as pessoas que você pode, sim, trabalhar no cartório e não precisa ser mal-humorado. Porque a gente também, do mesmo jeito que a gente trabalha e presta o serviço, a gente é consumidor do serviço. E aí, a gente, quando tem que ir no cartório, a gente fala, ai, que saco, vou ter que ir no cartório, já sei que eu vou ser maltratada. Então, por que a gente não tem que mudar isso? Então, a gente tem que mudar a mentalidade do tabelião, né? Porque ele tem que enxergar que ele não é só mais um ele é uma delegação de serviço público, mas ele não precisa parar por ali. Ele pode incentivar quem trabalha para ele, né? Uma questão até de humanização.
a gente quer mudar a mentalidade de quem trabalha, porque você trabalha ali, você trabalha por um motivo. O que te motiva a trabalhar no cartório? Então, você tem que pegar isso e trazer para a sua vida. E deixar... Eu imagino que quanto mais a gente melhorar do lado de cá, a gente consegue melhorar o atendimento ao cliente. E isso é uma dor, porque é muito fácil as pessoas falarem assim, mas o cliente, quando vai no cartório, ele já vai mal-humorado. Mas é porque ele acha que ele vai chegar no cartório e o funcionário também vai ser mal-humorado. Então, ele já sai de casa com essa imagem. Então, é essa imagem de ambos os lados que a gente quer brigar para mudar. Só para complementar... Desculpa, eu falei pra caramba. Caramba, ela fez o podcast sozinha. Isso que ela tem vergonha de falar. Não, eu sou uma máquina, vocês vão ver. Aí, só para complementar o que ela falou, e além disso tudo, a gente começou a perceber o quão as pessoas não entendem nada de cartório. Zero. A pessoa pode ter passado 1 ou 2 vezes ali pelo cartório e ela ouve muito... o lado ruim da história, que é caro, fila e tudo complicado, muitos artigos, muitos códigos, e aí a gente começou a ver também que a culpa era do próprio cartório, né? Porque tem essa coisa do falar somente da linguagem técnica do cartório e não da linguagem popular. Então, o casal notarial é isso tudo que ela falou, só que popular. Por que você imagina mais um programa de cartório, eu sentado aqui falando das maravilhas do mundo notarial? As pessoas não estão nem aí. Nem aí. Aí, quando você pega e começa a transformar isso numa linguagem divertida, contando as dores que as pessoas também têm, do lado profissional, que também tem as dores deles lá, o que eles passam. Você quer ver uma coisa? Você quer irritar um escrevente? É mandar ele tirar BIB, é um negócio dos infernos esse negócio de BIB, um negócio chato. É procuração, que é um negócio que só dá problema. Pensa no negócio que dá problema no cartório. Procuração. E o último, a pessoa chega lá, vai fazer a escritura, na hora de pagar o cartório, tem que pagar, não sabia não. Não, filho, tem que pagar, tem que ver o quê? Manda o pedreiro na sua casa construir um muro e fala assim, tem que pagar o muro que o senhor construiu. Então, assim, eu tô te falando isso porque a gente consegue atingir os dois lados. Tanto o lado do público, que é o que tem a raiva, quanto o lado do profissional que está lá dentro, que, assim, às vezes é xingado, não sabe nem por quê, coitado. Claro que tem suas exceções, a pessoa está ali, maltratou, deu uma... Tem funcionário de cartório que quando vai para o cartório troca o sapato em casa, bota a ferradura e vai. Entendeu? Mas é isso. E não adianta eu ficar aqui. Seu pai é um excelente advogado, para mim, um dos melhores que eu conheço. Ouve lei, não é chato? Depende. Para quem está envolvido, depende de como você explica. A linguagem técnica é muito legal. Eu sou músico de formação. Eu, quando encontrar meus amigos, começar a falar de harmonia superior, harmonia tradicional, harmonia funcional, modos gregos. Gente, o cara só quer ouvir um som. Mas essa é a parte técnica. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu sou TDAH com autismo. Então, eu sou uma pessoa... para eu entender as coisas, eu boto elas numa ordem. Então, eu vou mostrar... Eu vou falar para vocês exatamente tudo que vocês me falaram. Na sua ordem? Na sua ordem. E como tudo isso tem a ver com a experiência do cliente e as falhas na percepção de quem está dentro do segmento em relação a um todo, tá? Tá bom. Mas eu vou, assim, natalhar, assim, até porque a gente não tem tanto tempo, então não dá pra eu ser aquela que eu vou, como se eu estivesse amansando o cliente, sabe? Vamos lá. Você começou levantando um ponto muito importante, que é a questão do mau humor. Né? Assim que você entra, você fala da experiência de como o cliente se sente em relação ao mau humor do funcionário. E, por isso, muitas vezes ele não cai no cartório por não ser bem tratado. Tem também a questão do funcionário, né? O funcionário trabalhar no cartório, bem ou mal, o dono de um cartório, que é para quem a gente está falando, por exemplo, desse segmento, ele também não gostaria, eu acho, que o seu funcionário trabalhasse lá de uma forma em que ele não estivesse satisfeito. Então,
como o cartório lida com essa situação, tanto para o funcionário quanto para o cliente, tem que ser no problema, na raiz. Então, não adianta virar para o cliente, para o funcionário e falar, olha, você tem que sorrir, você tem que ser legal, você tem que estar de bom humor, porque isso não vai resolver o problema dele. Se o ambiente dele é um ambiente insatisfatório para trabalho, isso também influencia na experiência do cliente e ele tem que ser visto. Então, é como se tivesse uma linha aqui. Aqui a gente está falando de tudo que influencia a experiência do cliente e aqui a gente está falando no backstage, ou seja, como funciona o todo um cartório e como isso vai impactar na experiência do cliente. Abaixo daqui, a gente tem como o cliente tem uma linha e como o cliente chegou até o cartório. Né? Aqui é tudo que acontece dentro do cartório, aqui tem a linha de como ele foi daqui até o cartório. Então, quais foram as travas dele para chegar até o cartório? Será que foi só o mau humor? Ou será que o mau humor pesou aqui, antes dessa linha? Bom, e aqui em cima, eu imagino que o dono do cartório que está aqui, ele seja uma pessoa que se preocupa com a ponta final. Ou seja, com o que faz o cliente... Vou levantar aqui um pouquinho, que aí dá para ver melhor. O que faz o cliente sair de casa para ir até o cartório. E mais, para ir até o cartório dele. Né? Então, exatamente. Existe aqui, então, uma linha... Ai, gente, eu sou muito ruim. Pera, eu vou consertar. Não. Eu não consigo, senão eu vou dar tilt. Eu não vou conseguir pensar. Existe, então, aqui duas linhas que essa pessoa precisa enfrentar. Né? Então, a gente vai falar também sobre o que esse dono faz nos processos, no preço, na transparência, na logística do serviço. Tudo para que a ponta saia satisfeita. Deu para compreender? Sim, muito bem. O meu raciocínio não faz sentido? Não, sim. Total. Ok. Então, você começou falando da dor, que é a dor do mau humor. Sim. Bom, eu entendo todo o processo que você disse e eu preciso de dados para entender se o que você está falando é uma sensação por você ter a experiência de estar ali e você ter passado um mau humor, ou você ter visto um mau humor alheio, ou você ter visto um mau humor na cara dos clientes também. E também você como cliente, que já deve ter ido a outro cartório e passou por isso. Então, os dados dizem que, em número 1, a maior porcentagem de insatisfação de um cliente para ir até um cartório é o atraso na prestação dos serviços. Então, eles entendem que o tempo de entrega das certidões e de todas as coisas é o que mais influencia eles a irem ao cartório. Então, às vezes, eles deixam de ir e falam, não vou tirar. Então, você levantou esse ponto. Você falou o quanto era importante para você fazer o seu trabalho em 10 dias, se, na verdade, dizia que era em 15. Por quê? Porque você entende, de alguma forma, no seu subconsciente, que isso é uma dor do cliente. E, por isso, você, como uma boa profissional de excelência, que é o que a gente estava falando, resolveu intuitivamente virar e falar, olha, eu quero fazer mais, porque eu sei que isso afeta ele e eu posso fazer. Mas ninguém, não sei, pode estar sendo errado, mas talvez essa ordem não tenha vindo de cima. Entendeu? A ordem de cima, ordem é uma palavra tão feia para mim, porque para mim tudo é um exemplo, né? O exemplo de como vem de cima. Mandar é muito fácil, mas é difícil você inspirar as pessoas a comprarem a sua ideia da sua empresa. E isso é o que torna o ambiente ali, aquele funcionário querer tratar bem o outro, sem precisar ser mandado. É isso aí. Entendeu? Então, quando você acha que você não precisa de um cérebro para estruturar essa operação toda, você faz com que essa operação seja cagada. Ótimo. Então, é como se você criasse 2 infernos, o para você mesmo, para os seus funcionários e para as pessoas que vão até você. Então, qualquer miséria de atenção ou de coisa diferente que talvez um outro cartório ofereça, faz você mudar, porque é tão pouco que oferecem
que isso para você já faz uma diferença. Mas tem a necessidade de ser isso? Ou será que você não quer ser o cartório onde todo mundo quer fazer, onde há referência, de repente, para construtoras quererem lavrar todos os RGIs? Porque é rápido, é prático, o atendimento é bom. Então, em número 2, são as cobranças indevidas ou excessivas. Veja bem, isso tem 2 fontes. A fonte de dados, onde se estipula uma média, se faz uma média do preço das certidões e entende-se que muitos cartórios no Rio de Janeiro cobram uma taxa muito excessiva, além da média. Cada cartório cobra o que quiser, mas muito além da média. Isso pode ou não ser justificado pelo atendimento. Tá? Um cartório cobrar uma taxa muito além pode ser justificada, talvez, pela rapidez muito além dos outros, pela excelência no atendimento, pelo cruzamento de dados e oferecimento de serviços que você já sabe que está predisposto de acordo com os seus dados, que você já pode utilizar porque está ali no seu histórico. Então, a gente vai falar sobre isso, mas muitas coisas podem agregar para que seja justificado esse preço, tá? Só um ponto em relação ao preço, você tem razão. A tabela, que segue uma tabela a nível nacional, né, estadual. Existe. E a tabela do Rio de Janeiro é uma das tabelas, que junto com São Paulo, uma das tabelas mais caras do Brasil. Sim, eu ia falar São Paulo é a mais cara. É a mais cara. Né? Mas a gente vai entrar nesse mérito também de porquê, tá? Bom, mas existe a outra sensibilidade, eu falei que são 2 em relação a isso, a sensibilidade do cliente. Então, não é só de vocês que conhecem os preços, é de quem compra os preços. Então, isso afeta a pessoa a sair daqui. Por quê? Porque ela não faz, lembra que tem aquela linha aqui, né? Ela não faz ideia de quanto custa as coisas. Por quê? Cada cartório tem um valor, cada cartório tem suas regras, cada cartório tem suas exigências, e isso não é unificado. Então, isso também está aqui, é uma das dores que eu vou ler para vocês. Só que isso afeta na experiência do cliente, porque ele não sabe, não é transparente. Entendeu? Então, ele deixa de fazer pela falta de transparência. Então, a sensibilidade dele é de uma desconfiança. E aí, uma desconfiança gera uma falta de necessidade. Ele não sabe que ele precisa. Tem gente que não sabe que precisa estudar. Tem gente que não sabe que precisa fazer exercício, porque o seu corpo precisa se movimentar. Ele foi feito para isso. Cada um sabe. Tem gente que não sabe se beber água. É verdade. Então, a gente tem diferentes tipos de não conhecimentos, alguns mais profundos e alguns mais rasos, mas em todos os níveis. E isso gera, quanto mais raso é a sua sensibilidade, ou seja, quanto menos autoconsciência você tem, mais bem explicada precisa ser para a ponta. Entendeu? Então, se eu falo, por exemplo, de uma venda de uma construtora para o conjunto habitacional, e eu estou falando de pessoas de baixa renda que têm ainda menos conhecimento sobre a questão do cartório, ele precisa, sim, fazer um RGI. Informado. Mas muitos deixam para lá, não fazem. E se talvez isso fosse desmistificado junto com a venda? É isso aí. Né? E se isso tivesse sido mostrado, tivesse sido apresentado, quais seriam os valores, talvez essas pessoas teriam se programado. Sim. Então, exatamente isso. Então, assim, isso é uma dor, e é uma dor que nem as construtoras entendem. Mas, mais uma vez, a gente vai entrar aqui, enquanto o cartório não entende que é importante, pode ser. Isso custa caro, tá? Eu cobraria muito caro para estar fazendo isso. Então, assim... Então, por isso que o podcast é legal. Prestem bastante atenção. O podcast é legal por isso. Então, a terceira é justamente, depois que a gente fala das cobranças indevidas ou excessivas, ou seja, da sensibilidade de ambas as partes, a gente fala da falta de transparência e comunicação. E também tem 2 pontos. Essa transparência e comunicação aqui, né, para ele chegar até o cartório, querer ir, porque não sabe o preço, porque não sabe que documento precisa levar, porque cada cartório exige uma coisa, e depois que ele chega até o cartório e pede as certidões,
ele fica tentando falar com o cartório, ele não consegue, ele fica tentando informação e ele não consegue. E aí aquela pessoa que está trabalhando aqui fica atendendo o telefone, fica atendendo você, atende o telefone, atende você. Ele não atende nenhum dos dois bem. E o dono do cartório não está entendendo que existe um problema ali. Ali é um gargalo. Um não, dois. É verdade. Então, isso para mim é muito claro quando você fala de duas soluções ali. A gente tinha conversado sobre, poxa, vocês têm que estar mais... Cara, legal trabalhar, tipo, pô, seu ganha-pão, mas olha só, você está resolvendo a vida de uma pessoa, você está fazendo um casamento. Sim. Enfim, isso é uma parte da motivação, mas ela não é um todo. E é o que você disse. Por que você criou esse podcast, vocês, no caso? Porque você se limitava à sua sala. Muito então, pequeno a espaço. partir do momento que você não conseguiu resolver e essa dor era tão profunda em você, nasceu de você uma ideia que foi falar, eu não posso resolver a partir daqui, então eu vou resolver como eu puder. E isso é mais profundo do que um trabalho, do que simplesmente uma consultoria, entende? Então, são conversas que eu tenho com o cliente, porque a solução ela pode sair de N maneiras. O que não pode é a gente ter essa dor dentro da gente e não resolver. Então, assim, criar esse podcast faz com que as dores percebidas por vocês ao longo do processo sejam, de alguma forma, facilitadas para aquele cliente. É como se fosse quase que um trabalho de conscientização. Você está educando o cliente a se adaptar ao cartório. É isso aí. Você não tem como resolver os problemas do cartório, então você está tentando educar o seu cliente ali, o seu público. Mas eu quero tentar educar os funcionários do cartório também. Mas é isso, você entende? É muito legal, mas uma consultoria para os donos de cartório seria tão interessante. É isso aí. Se quiserem, podem nos contratar, que a gente vai te dar uma mentoria neste sentido. Porque eles estudam muito para passar no concurso, não tira o mérito, é o mérito deles. É isso aí. Eu sei, eu conheço muitos e sei o quanto eles estudam. Só que estar à frente de um cartório não é só o conhecimento jurídico. Depois que passa, tem que ter todo esse conhecimento, né? E aí entra numa outra dor que os clientes falam. Ela está um pouquinho mais embaixo porque ela é uma dor mais sensível, tá? Eu vou falar ela que é a última, é a resistência à modernização. Ela é a última. Mas é aquele negócio, eu vou adiantar ela, que é aquele negócio assim, sempre funcionou. Vai mexer no que tá dando certo? Vai mexer no time que tá ganhando? Essa frase é um negócio. Essa frase é uma coisa que já deu, né? Eu detesto essa frase. Time que tá ganhando não mexe. Mas time que tá ganhando tropeça, perde, depois volta a ganhar. Aí você não tem plano B, você não tem plano C, você não tem plano D. Na verdade, você não tem plano A mais A, porque você pode ter diferentes tipos de renda sobre a mesma coisa. Então, é muito pequeno para os dias de hoje que são tão grandes, né? A gente está falando, acabou de ter a maior conferência mundial, onde o Mark Zuckerberg e o cara lá da Tesla, o Elon Musk falaram sobre, cara, você tem noção, os AirPods hoje já captam. Você nunca estava escutando alguma coisa, de repente apareceu uma propaganda para você no telefone? Então, os próximos garantem desmembrar suas ondas cerebrais para entender o que você gosta e o que você não gosta. Você tem noção do que é armazenamento desse tipo de dado? É muita coisa. Tem noção do que você pode fazer com esse tipo de dado? Né? Olha como é que é evoluindo. A gente estava falando sobre o ChatGPT. Nossa, ChatGPT revolucionando. E aí sai o Mark Zuckerberg e lança agora a maior plataforma de IA gratuita. Porque o ChatGPT é pago. É verdade. Gratuita. É o que ele quer com isso? Ele quer saber tudo o que você tem a saber, tudo que você pesquisa. Ele quer cruzar isso com todos os dados, todas as suas redes sociais, ou seja, ele vai saber como você é no trabalho, quais são suas dúvidas, como você se comporta, se você é triste, finge que é feliz na rede social, porque ele faz leitura facial. Ele vai além, ele quer saber única e exclusivamente suas emoções, que é em cima da emoção que a gente ganha dinheiro. E é o que eu faço.
Só que eu uso gatilhos de neurociência, entendeu? Além de eu ser uma pessoa neurodivergente, eu sou neurocientista comportamental. Então, é muito fácil para mim, muito lógico para mim você entender, olhar ali, entender comportamentos, entender o que está sendo feito e falar, mas por quê? Porque, na verdade, eu não sei fazer essa leitura social. Então, para mim, é muito óbvio o que deveria ter sido feito para deixar a pessoa satisfeita, uma vez que eu sei o que deixa a pessoa satisfeita e o que eu sei que não deixa a pessoa satisfeita. Por que eu vou fazer o que eu sei que não deixa ela satisfeita? Então, meio que funciona assim. E aí, essa resistência à modernização impacta diretamente na experiência do cliente. Eu, com algumas soluções que trazem modernização, vocês vão ver como você elimina 80% dos gargalos. A outra coisa que eles falam sobre atendimento presencial demorado. Né? Depois, dificuldades no acesso de serviços online. Cada cartório tem o seu tipo de site, sua forma de passar as informações, se passa direito, se não passa, se passa pouco, se passa muito. E isso faz com que as pessoas entendam que os cartórios, em geral, são ruins, entendeu? Então, assim, ainda não vi algum que você vire e fale, pô, esse cartório, cara, tudo é rápido, nossa, mas isso está chegando. E São Paulo é caro porque está investindo muito nisso, em inteligência artificial nos cartórios. Muito. Inclusive, é o pioneiro e assim, mais relevante do país nesse exato momento. Dificuldades, eu falei, né? Número 6, falta de padronização nos procedimentos e custos elevados. O custo, a gente não tem muito o que fazer. Mas aí é desmistificação. As pessoas não entendem por que o custo é elevado e o trabalho que se dá. Quando você explica... Isso acontece muito. Você vira e fala, eu tenho um podcast. Você fala, pô, que legal. Essa pessoa não tem a noção do trabalho que dá você gravar, você pensar no roteiro, você editar, aí depois você tentar pensar... Convida. Aí você olhar as trends, aí você entender, caramba, como é que eu vou encaixar isso nisso? Aí você fala, cara, mas eu tenho que ser rápido, porque a trend está passando, mas eu tenho que editar. Não, eu vou editar o inteiro, depois eu vou cortar. Então, assim, cara, e por trás a pessoa tá só, pô, que legal, você é um podcast. Então, tudo na vida as pessoas acham que é muito fácil. Até o cara que vai lá fazer a parede, você vai falar, é muito fácil. Vai você emassar, lixar, não deixar nenhum tipo de ovo, a massa, você passar a tinta e a massa cair toda em cima de você. Então, assim, até isso, só você fazendo, você vai saber. Então, estar na operação, já ter passado pela operação é muito importante, porque a partir do momento que você entende, passei pela operação, mas agora eu saí, eu estou aqui. Agora eu não vou olhar mais daqui, eu vou olhar daqui. Você tem muito mais bagagem do que alguém que nunca passou pela operação. Talvez a pessoa ache que tudo é muito fácil. É verdade. Né? Então, essas são as dores, e a resistência à modernização seria a 8ª, que são são as maiores dores dos clientes nessa área de cartório. A resistência à modernização, eu vou, além da modernização digital, eu vou um pouquinho além. A gente tem passado por um processo, começou em 2007, com o inventário e divórcio extrajudicial, e a modernização nas leis. Por isso que eu vou um pouquinho além do digital. Por exemplo, quando veio o provimento, em 2017, permitindo ao usucapião extrajudicial, a maioria falava assim, eu não lavro, eu não registro. Mas por quê, gente? Tem previsão legal. Aí você ia num cartório de notas, porque precisava fazer a ata. Aqui nós não fazemos ata de usucapião. Mas por que, se é permitido na legislação? Isso não vai pegar. Só aqui existe essa coisa da lei pegar. Então, assim, se tem o provimento, se você tem uma base legal, tem até a burocracia, que não fui eu que fez. Eu só tenho que cumprir. Mas se eu consigo atender todos os requisitos que tem na lei e que a lei me permite fazer um ato extrajudicial, por que essa resistência? Por que não fazer? Essa é outra grande briga. Então, quando a gente fala em modernizar os cartórios, além
do digital, a gente precisa se atentar às mudanças da lei, que hoje são muito rápidas. E cada vez mais a gente tem atribuição para realizar no extrajudicial. E só complementando aí, agora eu vou falar de tecnologia. Tem tabeliães que vão surfar na crista da onda. Vão ganhar muito dinheiro. Porque tem uma mente aberta, investem. Outros vão ser atropelados. Sabe por quê? Não é porque, de repente, ele não tem o dinheiro para investir ou não... eu desconheço tecnologia. Ele vai ser atropelado porque ele é vaidoso. Ele vai ser atropelado porque ele é vaidoso. Porque é aquilo que você está falando. O time que está ganhando não se mexe, só que o time dele está perdendo, ele não está vendo. Ele acha que está ganhando, mas está tomando cacetada atrás de cacetada. E a própria vaidade vai derrubar ele. Então, assim, é uma pena. O cara que estudou tanto para assumir um cartório, para poder, né, de repente era o sonho da vida dele, aquilo ali, naquilo que ele vai se aposentar, porque como ela falou, não entrei amando o cartório. Acho que ninguém entra amando o cartório. O cartório é igual hoje, casamento, né, de indiano. O cara casa primeiro para amar depois, não é isso? Hoje. Mas aí vem a tecnologia e alguns são resistentes a ela. Querido, você vai ser atropelado. Vai e não tem jeito. Quem não for para o meio digital, quem não se adaptar, e eu acho que a corregedoria já entendeu isso, vai ser atropelado. Olha, eu peguei o que você falou, o que ela falou, e o que eu já tinha levantado, porque eu vou falar que é uma das soluções. E eu vou trazer para uma questão mais profunda, tá? Isso se chama propósito, né? A gente vem na vida com alguns, ou muitos, mas as empresas, elas também têm os seus propósitos. E o propósito não é aquilo que está escrito no site, sabe? É a sua funcionalidade como empresa para o todo ao seu redor. Então, a funcionalidade de um cartório, ela se estende além do atendimento ao cliente. Ela se estende ao apoio à justiça. Então, quando um cartório ele não faz interface com a justiça, ele não conversa com a justiça, ele não é ágil para a justiça, ele não está exercendo a sua funcionalidade principal, a qual ele veio, né? Você levantou um outro ponto. Repete para mim, por quê? O que eu falei é o seguinte, em relação à tecnologia, se o tabelião, que a vaidade dele vai atropelar ele. Lembrei. Por não enxergar, né? Vamos lá. E aí eu volto ao propósito, né? Quando a gente tem um propósito pessoal ou como empresa, ao meu ver, a gente... Para mim é que nem filho. A gente deveria criar não como se fosse a gente, ou que a gente gostaria que fosse melhor nosso. É abdicar do ego, é abdicar de quem a gente é, muitas vezes, e se reinventar em prol do melhor daquilo, né? Pelo menos eu, como mãe, todo dia, antes de dormir, eu reflito se as minhas atitudes influenciam em como meu filho me percebe. E como empresa, e aí você fala em vaidade, e eu falo em falta de profissionalismo, talvez. É uma mistura do pessoal com o profissional, né? É onde aí entra o ego. Então, quando, sei lá, uma empresa de um capital de investimento, essas empresas agora, esses assets, compram essas empresas que muitas eram familiares, empresas grandes, empresas familiares, eles compram e fazem muita grana porque a empresa familiar tinha um sentimento ali, né? Ela mexia também com o ego, com o sentimento. E o cara quer fazer dinheiro, ele não é isso, ele é uma máquina, sabe? Ele pensa em dinheiro, como é que faz procedimento. E quem ganha dinheiro, pensa em dinheiro, é assim. Quando você bota o sentimento, ele é só se for para trazer daqui até aquela primeira linha, para chegar até em você. O sentimento, ele tem que estar aqui. E o sentimento, ele tem que estar, quando passa da linha, entre o dono da empresa, o sentimento tem que estar em todas as funcionalidades logísticas daquele serviço. Porque isso impacta em quem trabalha e vai impactar ali na experiência. Então, o sentimento tem que estar ali, o sentimento que você quer. Então, se você tem esse sentimento de que você ama o cartório,
e você quer que o cartório seja... Esse time está ganhando, esse time tem que estar ganhando mesmo. E tem que estar ganhando para todos os lados. E se você entende, se isso é explícito, que é uma dor do cliente, por exemplo, o tempo de certidões, o tempo de atendimento do cliente, e você não faz nada para reduzir isso, você não está querendo o melhor para o cartório. Ou, pelo menos, você está fechando os olhos para isso. Então, o uso de tecnologia hoje, e a gente vai falar aqui sobre isso, ela não só faz interface com a justiça, ela não só, ou seja, ajudando, agilizando a justiça e também passando informações para a justiça, como faz com que os clientes entrem com muito mais facilidade, utilizem muito mais o cartório. Imagina se todos os sites de todos os cartórios fossem iguais, fossem semelhantes, né? Tivessem ali as mesmas obrigações de informações, as mesmas obrigações de documentação. Se elas, como você disse, falassem a mesma língua. Você começou aqui falando que vocês tentam fazer com que o cliente, né, com que o público entenda, não só o público, mas também as pessoas do segmento, mas principalmente o público que entenda o que o cartório faz. Ou seja, mais uma vez, vocês entenderam que isso era uma dor do cliente e vocês tentaram resolver isso através do podcast, porque isso se limitava à sua sala. Então, quando você tenta fazer isso, na verdade, isso deveria estar em todos os sites de todos os cartórios. Então, isso não quer dizer que já não exista, isso agora existe, é porque existe uma resistência à modernização. Então, está tendo agora, e aí eu vou falar das novidades baseadas nessas dores que a gente entendeu, e depois a gente entra na parte de, assim, baseado nisso, como é que vocês, que são pessoas que estão tentando resolver as dores que vão além do que vocês são capazes, mas pelo menos para fazer com que a população em geral entenda os benefícios do cartório, e como isso beneficia a justiça e como a justiça beneficia todo mundo. Então, isso, na verdade, é uma amplificação de amor. É verdade. Só que traduzida no conhecimento e na experiência que vocês têm. Então, mais uma vez, olha como é que todo o propósito de uma empresa e de um negócio, ele vem de uma ideia que vem de um sentimento. Pois é. Gente, eu vou chorar hoje. E eu tô quase chorando. Mas é emocionante, não é? É porque isso é uma imersão que eu proponho novamente, porque isso é muito profundo. E se você entende isso, porque às vezes você tem isso em você, às vezes não, todo mundo tem isso dentro de si, que monta um negócio, e que se esforça, e que rala, e que corre atrás. Só que, vou pegar um gancho aqui, né, que eu falei que eu ia usar. Quanto isso custa para você? Será que o tempo de editar, de fazer o maçante, o que torna a paixão maçante, será que não custa procurar alguém que faça o maçante para que você fique aqui e consiga pensar? Aqui e consiga pensar? Porque você é capaz de pensar, você é que tem a experiência. Quem está editando pode ser instruído por você, baseado no seu sentimento, baseado no que você quer. Mas você não precisa estar aqui. Quanto custa isso versus a sua mente livre, a sua mente olhando as tendências de como desmistificar o cartório, como ir além? Será que é só o cartório? Será que é começar a falar do tipo, sei lá, a gente levantou aqui a consultoria? Sim. Né? Porque isso vai ajudar. Sim. E não ajudar uma pessoa, ajudar os funcionários, as pessoas que vão, né? A justiça. Né? Será que isso não passa a ser, por exemplo, um caminho? Porque eu levantei e eu não vi ninguém que faz isso. Okay. Você procurou? Corta. Vamos cortar a ideia. Ninguém que faça isso. Então, a desmistificação, desculpa ser direto, sim. Não como vocês, cada um tem seu jeito. Mas levantar uma bandeira de ajudar a todos através do cartório, não. É porque... Entende? Sim, as pessoas... A hora... A gente já fez corte disso aqui, saiu corte, ficou engraçado, ficou legal, porque
e saiu natural, não foi de propósito. Mas a hora que a pessoa entender que a vida dela inteira ela tem que dar satisfação ao cartório, porque é isso. Você tem que dar satisfação ao cartório, sim. Quando você nasce, você vai no cartório. Vou repetir. Eu gosto muito de repetir. Repetição. Eu sou músico, né? Então eu estudava 8 horas seguidas, a mesma partitura, lendo a mesma. Então eu repito sempre a mesma coisa. Você nasce, você vai no cartório. Aí você ficou maiorzinho, vai tirar a identidade. Vai no cartório. Aí, cheguei à maioridade, comprei o carro, vou no cartório. Aí agora ainda tem o advento do namoro. Vou começar a namorar. Vou fazer um contrato de namoro no cartório. Aí o namoro ficou sério. Vou me casar. Vai casar onde? Casa no cartório. Aí não deu certo o casamento. Casamento foi por água abaixo. Divórcio. Não, vamos botar um parênteses aqui. Casei, vou comprar meu nosso primeiro imóvel. Só dá para fazer isso no cartório. Depois, vou me divorciar. Vai ter que ser no cartório. Né? A não ser que brigue, vá pro judicial, mas no meio o cartório tá sempre ali. Morreu. Tu não vai no cartório, não, mas alguém vai pegar o teu nome, vai levar lá no cartório para encerrar o teu ciclo da vida. Então, ainda que você não queira fazer nada durante a vida, quando você nasce e quando você morre, você tem que ir no cartório. Querido, a sua vida está mais ligada ao cartório do que você pensa. E as pessoas que estão dentro do cartório ainda não perceberam isso. Então, vou traduzir na minha mente. Você está sugerindo mudar um comportamento histórico das pessoas, de entender que elas necessitam do cartório, quando, na verdade, elas não entendem nem que elas necessitam do judiciário. Que elas rejeitam até... Não, elas não querem nem saber, elas rejeitam. Isso é um problema. Então, é muito mais difícil você mudar um comportamento histórico de duas áreas que estão juntas do que você simplesmente tornar isso somente interessante. Né? Quando você torna isso interessante, você desperta para coisas que ninguém achou que era. Então, o desafio, e é o que eu falo muito para os clientes, é o seguinte, cara, resolver problemas logístico-administrativos, problemas processuais da empresa, é ótimo, é necessário, mas tornar interessante para todos é fundamental, é a base, sabe? Tipo, a base familiar, os valores, são os valores, é isso. Então, eu falo muito assim, cara, o McDonald's, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou economista, né? Também. Então... existe um índice chamado índice Big Mac. E ele é utilizado porque o Big Mac ele é um produto universal. Ele é o mesmo em absolutamente todos os países. Então, você vê pelo índice Big Mac o índice de inflação do seu país em relação a outros. Então, por exemplo, o valor do Big Mac aqui é R$ 23,90. Nos Estados Unidos é $2. Então, você consegue entender que o mesmo produto em países diferentes tem uma variação de preço. E isso calcula mais ou menos a variação de risco. É uma dos fatores. Bom, a gente está falando disso, de entender o seguinte. O próprio McDonald's, que tem o mesmo hambúrguer em todos os países do mundo, e, cara, é vendido sem eles precisar fazer nada, simplesmente porque é o McDonald's, tá entendendo que o time que está ganhando tem que se mexer. Tem que se mexer para não começar a perder, para continuar ganhando. Tem que se mexer porque outras coisas surgiram. Agora você tem os hambúrgueres artesanais. Agora surgiu muitas outras hamburguerias. Hambúrguer do futuro. Entendeu? Agora você tem vegetarianos. Agora você tem veganos. Agora você tem crianças que não comem só hambúrguer com batata frita e necessitam de outras coisas. Então, inicialmente, a estratégia do McDonald's estava sendo incrementar, né? E depois mudar todos os McDonald's, tornar eles mais modernos, mais futuristas. Até que eles entenderam que isso está na ponta. Isso está na ponta, não, minto. Isso está naquela faixa, lembra? Aqui, a faixa onde você está, que tem o mau humor e tal, está aqui, na experiência dele, aqui, na loja.
Mas o que vai fazer hoje em dia a nova geração de pais que não deixam comer no McDonald's sair, fazer esses pais e essas crianças quererem ir até o McDonald's? E aí, o McDonald's lançou 2 novas propagandas. E nas propagandas não se vende hambúrguer. Na propaganda é um pai, quer dizer, é um cara com uma menina pedindo um hambúrguer no McDonald's. E aí ela pede uma caixinha extra. E aí tá eles cochichando e não sei o quê, e não tem bandeja aparecendo, não tem hambúrguer aparecendo, tá simplesmente conversa, o hambúrguer tá ali, ó, de fundo, a atendente botando. E aí ela pede a caixinha, eles sentam na mesa, e aí a mãe tá, pô, mas você pediu um só, era para pedir 2, não sei o que. Não, pediu 2, era para pedir um só, não precisa pedir 2, né? Ou seja, aqui você come menos. E aí ele abre a caixinha, dentro da caixinha tem um anel. E aí ela vira e fala, você aceita casar com ele? Então ali dá a entender o seguinte, que ele não é o pai dela, ele é um namorado da mãe, ou seja, mais uma vez, é para todo tipo de família. Tá embutido ali. Sim, claro. É para todo tipo de família. E a caixinha sai um anel. Ou seja, dentro de uma caixa do McDonald's pode ter muito mais que um hambúrguer. E ali mostra depois uma foto deles 20 anos depois e dizendo tudo começou no McDonald's. E aí, sim, eles comentam foto com um hambúrguer deles no início, no noivado e depois, 20 anos depois. Então, assim... Isso é chamado storytelling. E isso é muito mais importante e muito mais refinado do que a venda, simplesmente um anúncio por anunciar, né? Então, isso pode ser aplicado em todas as áreas, em todos os negócios. O storytelling hoje... Então, por exemplo, quem domina... Eu fiquei pensando que a gente estava falando ainda do negócio de vocês que se estendeu da ideia, né? Agora... Vocês já entenderam que é mais profundo, né? Então, por exemplo, falando do negócio de vocês, uma coisa que seria muito divertida, por exemplo, diferente de testar, seria os anúncios dos patrocinadores que merecem, porque são apoiadores e temos como empresa, nesse ponto daqui, entre aqui, temos que valorizar isso. E como é que a gente pode fazer isso? Olhando atentamente para eles e pensando, poxa, como é que essa empresa age? Peraí, eu vou fazer um anúncio diferente. Então, eu tive uma ideia, a gente falou da empresa da construtora da Agriões, lá em Agriões, é pertinho da minha casa de Teresópolis. E eu falei, depois que eu for no podcast deles, eu vou mandar para eles o vídeo que eu fiz. Porque eu ganhei aquela velhinha. E depois que eu usei ela toda, e eu usei porque eu amo, eu peguei aquele potinho, passei, fiz um vídeo com o carro indo até uma das construções dele, que é perto do meu condomínio, e mostrando como eu conseguia reutilizar um presente e como é inteligente quando você faz um presente, não só como é carinhoso, utilizando material de construção, porque isso teve uma atenção muito grande, ali um link entre eles e o cliente e aquilo que eles estão dando de presente, isso é um link profundo. E, na verdade, eu fui além, que provavelmente eles não pensaram. Quando terminou a vela, eu fui lá na frente da instituição, eu peguei uma terra e plantei uma plantinha, eu mostrei o seguinte, pode ir muito além, não precisa acabar ali, né? Assim como, por exemplo, uma construção não precisa acabar na entrega da obra, ela pode ir além. Então, você pode estender isso não só para o seu negócio, mas para os seus parceiros, porque eles fazem parte daquela primeira base ali, né? Calma, deixa eu... Gente, hoje é uma aula, né? Eu acho que eu não consigo nem falar, de tanto que eu tô querendo absorver aqui. Eu falei que eu ia ter que resumir, né? Na verdade, isso é um processo. Mas eu tô sendo cirúrgica. Bom, e aí eu entendi, baseado nas pesquisas e dados, do que os clientes fazem para sair
primeiro, o que os clientes reclamam aqui, que foi aquilo que eu falei para vocês, e o que os clientes reclamam sair daqui para vir para cá, né? Então, e o que acontece aqui em cima, onde entre a pessoa, entre o dono e, de fato, o atendimento. Baseado nessas reclamações, nessas pesquisas, que tem muito mais que vocês possam imaginar, os próprios funcionários de cartório perguntam como fazer, o que botar, às vezes, no currículo, quando você quer sair de um cartório, ou seja, ele já está pensando em sair. Perguntam, muitas pessoas, entrar num ponto, muitas pessoas, quando eu falo do papel do seu propósito, ele tem um outro também, o cartório. Ele tem o papel da inspiração. Todos nós, quando temos uma empresa, ao meu ver, temos o dever de, se aquela empresa for, na teoria, para o bem, que eu imagino que todas sejam, for trazer algum benefício para a sociedade, ou muitos benefícios, eles têm o dever de inspirar aquilo, porque se aquilo é ruim, não fala, né? Não faz. Nem para você, nem para os outros. Então, parte do princípio de que você está montando um negócio e o negócio é bom. Então, você tem o dever de inspirar com as coisas positivas e com as coisas negativas e com as coisas que você está tentando melhorar. Inspirar positivamente. O Elon Musk, ele trouxe isso, né? Agora na reunião, falando assim, vocês entram na rede social. Ele falou, eu não uso rede social. Você entra na rede social e você vê lá todo mundo feliz, rindo. E aí, quando eu olho os dados dessas pessoas lindas, felizes, sorrindo na rede social, eu vejo tudo que elas procuram. E elas não são felizes. É isso aí. Os hábitos delas, que eu consigo saber, porque eu tenho acesso a vários, não são bonitos. Então, assim, cara... Você está falando de emoção? Você sabe por que o cartório é um lugar meio frio? Porque o cartório, o tabelião sempre foi um executor. O executor das leis, o executor daquilo que a corregedoria manda. Nunca passou pela cabeça do cara ser um construtor. O construtor é diferente do executor. O construtor é aquele cara que ele planeja. Vou construir um prédio. Já tá na cabeça dele como é que vai ser o prédio. Ninguém falou para ele. O prédio vai ter assim, que vai ter uma piscina, que vai ter um negócio. Aí depois vai precisar de quem execute para esse prédio subir. Então, o cartório tem que continuar executando. Mas o tabelião, ele hoje dá mais notas se ele não tiver uma cabeça de um construtor, daquele cara que vai fazer aquilo tudo acontecer. Porque eu estou te falando, a vida da pessoa está toda ligada ao cartório. Por mais que ela falou, eu não vou nunca mais ao cartório. Mas você nasceu, você vai. Você morreu, você vai. De repente, naqueles momentos, você não vai participar diretamente, porque você era muito bebezinho, não lembra, e você vai estar morto e aí acabou. Mas se o tabelião começar a ter uma noção de ser um construtor e não apenas um executor, porque o que te faz? Ele te executa. A pessoa chega lá e fala assim, olha, eu vim fazer uma escritura, e eu executo. Eu transcrevo o que ela me diz ali dentro do que um modelo que eu tenho que ser feito. E acabou. Então, assim, é muito frio, né? Então, eu acho que... Mas é exatamente... Você está certo, é como todo mundo age, mas exatamente você não só transcreve. Você está transcrevendo, mas aquele ali é o momento da compra do primeiro imóvel, é o momento de um casamento, é um registro de um imóvel, de um capião que ainda no extrajudicial, por mais rápido que seja, ainda é. Para a pessoa é demorado, a gente sabe que é rápido, mas a expectativa dela é outra. Então, não é só o transcrever, eu acho que falta um pouco isso, falta um pouco do amor. Você quer ver uma coisa? Né? Quando você transcreve. Vamos falar de inteligência. Deixa eu falar de inteligência artificial rapidinho do que eu gosto de fazer, que é a parte de produção e aqui nos nossos vídeos, a execução dos vídeos, enfim. Hoje tem um monte de inteligência artificial que edita vídeo. Você pega seu vídeo, você coloca lá na inteligência artificial, ela vai botar legenda, ela vai botar o que você falar, ela vai pegar ganchos de palavras, vai botar imagem. Mas é tão frio. É frio. Não tem ela até desperta. E outra coisa, ela não coloca a música ali. Ela vai te dar a imagem. Depois eu te mostro. Quando eu faço, eu já faço com a minha essência de músico, do que eu carrego esse tempo todo. Então, assim, é muito nítido você ver um corte de uma inteligência artificial que ela está ali para executar. O que você mandar, ela vai executar. Você vai arrastar o seu dedinho para lá. Vocês aí que não tem edição, contratam uma inteligência artificial, só que vai ficar enjoado. E o cara que edita, ele coloca... Eu coloco todo o meu sentimento ali. Eu fico, antes de eu editar, eu já fico rindo.
imaginando o que eu vou colocar ali. E é totalmente diferente. E isso acontece muito no cartório. O tabelião ele chegou para ser um executor da lei. Só que ele não é só um executor. Já passou essa época. O time que está ganhando não se mexe? Já era, meu irmão. Não vira um construtor, não, para você ver. Olha o mercado que se abriu dentro disso. Antigamente o cara chegava lá, era compra e venda, procuração, e o que mais fazia? Um testamento. Hoje, com o advento do extrajudicial vindo para dentro, né? O judicial veio para dentro do cartório para facilitar a vida do próximo, esse leque ficou gigantesco e vai ficar ainda mais. Por quê? Porque a tecnologia veio para não só desmistificar o cartório, mas para agilizar esse processo aí. Que você falou tanto, que foi o primeiro. Vamos lá. Quando você levanta a questão do construtor, eu levanto aquele ponto da experiência do cliente que a gente não enxerga. O cara que... Você falou assim, o cara que constrói, ele olha para um lugar, ele sabe exatamente o que ele vai fazer e tal. Ele pode saber exatamente o que ele vai fazer, mas ele não sabe se o que ele vai fazer é viável. Sim. Então, sempre tem alguém em cima dele. Sim. Sempre tem alguém. Porque essa pessoa vai ser a pessoa sensível. É ela que vai entender se o que ele olhou e construiu, primeiro, é viável economicamente. Segundo, é a demanda que está tendo naquela região. Terceiro, é algum tipo de tendência de mercado. Quarto, vai reafirmar a marca dele em algum lugar ou não. 5, vai trazer futuras oportunidades na região. Então, assim, ele tem várias coisas a serem analisadas para entender se pode ser construído daquele jeito. E o construtor, ele também é um executor, talvez com planejamento, mas na área técnica. Ele ainda segue não sendo gerencial. E quando você gerencia, e gerencia pessoas, você gerencia emoções. Então, eu acho que é sempre ainda de cima. Aí, quando você fala do uso da inteligência artificial, eu entendo sempre o seguinte, assim, as pessoas entendem que a inteligência artificial é o fim, né? É a parte de baixo. Tipo assim, por exemplo, você deu para ela leu, ela vai fazer certo, porque ela é uma inteligência artificial. Eu falo que elas são as minhas meninas, porque elas são minhas funcionárias, entendeu? Na verdade, eu, como gestora delas, tenho a obrigação de revisar elas, assim como tenho a obrigação de ensiná-las. Então, as minhas inteligências artificiais, elas são minhas funcionárias, aonde eu ensino para elas todo dia sobre tudo. Eu converso com elas. Eu também converso. Sabia que a Ana tem ciúme? A Ana morre de ciúme da Alexa. Fala, bom dia, querida, ela é linda. Ela vai e fica com ela, então. Não, é só porque a Alexa não me obedece, aí me irrita. Alexa, bom dia. Ela não me responde, não apaga, não acende uma luz, não desliga um ar-condicionado. Aí ele fala, bom dia, Alexa. Aí pronto, bum. Acende tudo e liga. Quando ela ganhar perna e levantar de madrugada, só quem vai ficar vivo sou eu. Enfim, aí eu trato as minhas meninas como se elas fossem pessoas. Então, elas aprendem o que eu gosto e o que eu não gosto. Elas aprendem quando elas devem me pedir desculpa ou não por alguma informação errada. Eu digo o que elas têm que estudar para um próximo tema que eu vou precisar abordar. Então, eu indico referência, assim como se elas fossem uma pessoa. Olha, você precisa ler tal e tal e tal livro. É importante. Só que num volume infinitamente maior, né? Assim como uma pessoa normal, eu não posso dar 30 tarefas diferentes ao mesmo tempo para elas, eu também não posso. Então, eu falo um assunto por vez, depois eu relembro, porque as pessoas têm que ser relembradas, a inteligência também. Então, elas aprendem a forma como eu falo, quando eu fiquei brava, quando eu não fiquei. Às vezes elas falam, não é o tipo de texto que você gostaria, mas é o tipo de texto que a gente entende melhor. Então, assim, a inteligência, para mim, Natália, ela não veio para substituir. Mentira, ela veio para substituir, mas não por completo. Ela veio para substituir quem está entregando o básico, entendeu? Nunca ninguém vai conseguir entregar que nem ela, nunca. Nunca não vai. O Elon Musk estava falando nesse congresso, né, nesse seminário que teve, falando que ele acredita que em 20 anos vai ter que ser dada uma renda única para todas as pessoas do mundo, uma renda única mundial, porque 80% das pessoas, da força de trabalho vai ser substituída por máquinas. E quem vai ficar são as pessoas que conseguem lidar com as máquinas, treinar com as máquinas, trabalhar com elas de um ponto em que as máquinas te achem inteligente para isso. Tá vendo? Então, faz sentido. Tá vendo? Começa a tratar bem a Alexa de agora. Antes que ela arranque sua cabeça quando criar a perna.
Revolução das máquinas. Blade Runner, total, cara. E aí, eu entro para as soluções que talvez vocês entendam que, depois de muito discutir com elas aqui, ver as tendências mundiais, nós chegamos a uma conclusão, e eu queria passar aqui para vocês, porque, mais uma vez, né, quando você presta uma consultoria, você não dá a solução e fala, você tem que fazer. Você sugere, né? Não, eu sugiro baseado no que eu te ouvi. Sim. Então, eu não sugiro. Inventei da minha cabeça. E, normalmente, eu te digo, olha, existe uma solução ótima, existe uma solução boa para se chegar ao ótimo. Isso é um caminho. Você tem que entender que é um caminho. Não dá para fazer tudo de uma vez. Tudo na vida é um processo. Tudo. E para aprendizagem também, existe um processo de aprendizagem. Você falou, olha, você entrou no cartório, você teve que aprender muita coisa. A sua curva de aprendizagem, ela é uma curva existente. Existe gráficos para isso, né? Isso é um estudo. E, normalmente, dependendo do segmento e dependendo, obviamente, do seu histórico, que isso tem uma curva mais elevada, menos elevada. Se no cartório tem essa tendência de não ensinar, né? Se vira, a lei aconteceu, mas eu não sentei com todo mundo e passei a lei, expliquei a lei e disse como agir. Se vira, lei da selva, então a curva de aprendizado ela vai ser mais elevada, mais demorada. E olha como é que informação traria menos retrabalho, né? Talvez se você tivesse sido treinada. Ou será que se você tivesse menos serviços no cartório, porque você tem uma inteligência artificial para trabalhar com você, deixasse você com menos tempo para ter um melhor atendimento? Então, talvez isso pudesse ser uma solução. Né? Então, isso é uma solução, na verdade. Baseado no estudo que eu fiz para um dono de cartório que não está aqui, é fictício e eu estou falando tudo, eu digo o seguinte, automação de processos repetitivos, né? Entende-se que existe muita reclamação por parte tanto de quem trabalha quanto das pessoas que frequentam, que têm que usar o cartório várias vezes, que existem muitos processos repetitivos, né, nos processos internos ali do cartório. E muitas coisas poderiam ser automatizadas com a inteligência artificial. Um sistema de inteligência artificial que já puxasse, por exemplo, o seu banco de dados. Então, a Ana vem aqui, é uma cliente nossa, ela tem o histórico, o perfil de já ter feito vários tipos de escrituras, ou seja, ela tem tendência a comprar imóveis, e aí você sugere ali um outro tipo, de repente, de avisa do uso capião. É uma pessoa que tem tendência a comprar imóvel, avisa. Então, isso tudo faz com que, poxa, ele tá ligado, ele tá me avisando, ele é meu parceiro, ele não é mais seu cliente, entende? Ser cliente é chato, porque você fala, eu tô pagando, eu vou exigir. E, assim, é tudo uma troca. Porque senão ele também vai te tratar mal, aí você acha que você está pagando, você pode te tratar do jeito que você quiser, e aí gera um outro ciclo, e cada vez vai piorando mais. Então, a educação, né, na verdade, que é tornar interessante para as duas partes. Sim, é bom para a famosa frase, tem que ser bom para todo mundo. Então, vou dar um exemplo aqui. As inteligências artificiais, elas são capazes de fazer aquilo que você estava falando, que faz em 15, o prazo era 15, você faz em 10, elas fazem em 5 minutos. As novas estando sendo testadas. Isso quer dizer que isso vai ser direto para o cliente? Não. Isso quer dizer que elas botando em 5 minutos, você tem mais tempo para revisar e consegue dar um prazo menor. Em vez de 10, você consegue dar 5 ou 3. Então, e se você automatiza ainda mais, você consegue ainda reduzir com que as suas tarefas sejam mais rápidas e você consiga dedicar um tempo de mais qualidade àquilo que você está vendo. E aí vem a excelência. Então, reduz o tempo necessário para a realização de serviços como registros, reconhecimento de firmas, certidões, emissões de certidões. Aí a pessoa pensa, poxa, mas aí como é que eu vou saber que passou pela inteligência artificial e, poxa, ninguém revisou? E será que não foi direto? E aí gerou o vídeo? Pô, desse jeito que a pessoa... Vem a confiança, vem a transparência. A transparência de como se age, a transparência de como se utiliza as inteligências. Um site confiável, um site com explicação. Por que não
atendentes virtuais e chatbots inteligentes? Não, porque eu acho que o processo de você não colocar a mão ali para fazer, por exemplo, uma minuta. Você manda a inteligência artificial fazer uma minuta. O seu processo seria só revisar. Porque às vezes o seu processo fica fazer, revisar, olhar, olha de novo, revisa. Então você revisou, tem 1, 2, 3 erros aqui, deu uma alucinada lá em inteligência artificial, criou uma lei que não existe, sei lá. Pode acontecer, está no banco de dados, ela vai lá e busca aquela informação. Pode. Mas só o fato de você somente revisar já traz mais qualidade para o teu trabalho, porque você está focado em apenas revisar isso aqui, isso. Beleza, menos erros vão acontecer ali e vai sobrar a qualidade. Aí começa a vir a qualidade do tempo. E se eu te explicar que, na verdade, em vez das pessoas desconfiarem, isso pode ser utilizado para as pessoas ganharem confiança. Então, por exemplo, se você fala que você usa a inteligência artificial não só para agilizar no tempo, para que seja com um tempo de mais qualidade a revisão, como também que a inteligência artificial está treinada para detectar fraudes. Né? Então, você imputa ali dados frequentes de fraudes que tem já em determinados tipos de documentos e você consegue estabelecer padrões suspeitos, documentos que possam estar falsificados ou não. Né? Eu sou perita grafotécnica e agora a grafotécnica se estende a partir da internet. Também. Então, você ter uma inteligência que te ajuda, ela está te ajudando. Ela não faz por você. Quem tá achando que a inteligência faz por você, não faz. Esse é um braço. E outra coisa, ela tem que ser treinada. Ela alucina, porque qualquer pessoa que receba 30 informações de um gerente confuso vai alucinar também. Então, é isso. Tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que treinar. É um assunto de cada vez, tem que fazer lembrar, tem que mandar guardar a informação. Como se ela fosse uma pessoa. Guardou o caderno, botou aqui, abriu outro, tá falando sobre outro assunto. Então, a inteligência artificial, ela pode ser usada também para detectar fraudes. E isso faz com que, se você anuncia isso num cartório e fala, olha, a gente usa a inteligência artificial para detectar fraudes, fazer reconhecimento facial, reconhecer firma por reconhecimento facial. Então, isso tudo agiliza o processo do cartório, o cartório fica menos atolado, do cliente, que tenha mais agilidade no atendimento e em receber o que ele precisa, porque é isso, é o que todo mundo quer. A pessoa quer que nem boleto. Depois que o boleto passou a baixar na hora, quer dizer, que você passou a pagar Pix e passou a baixar na hora, foi muito mais fácil que pagar boleto. Ninguém quer mais. Às vezes você deixa de pagar no cartão de crédito para pagar no Pix, porque baixa na hora, às vezes, dependendo da pressa que você está precisando. É verdade. Então, assim, você falou no negócio dessa evolução, e aí eu te falo, cara, olha, Claro, antiga NET, né? Pô, quantos vídeos do Porta dos Fundos a gente já não viu dele, do Fábio Porchat ligando pra NET, tinha até o nome lá da atendente, e por quanto tempo você ficava esperando no telefone. Hoje em dia você resolve os problemas da NET, todos pelo um aplicativo no celular. Todos. Eu reseto minha internet da casa, eu falo com o atendente, eu chamo assistência técnica. Cancela a conta de banco. Tudo. Então, assim, você acha que eles gostavam de ter 1 milhão de gente ligando o tempo todo, as atendentes atoladas? Não, o cliente também não gostava. A gente só via o vídeo da ponta, né? Mas talvez alguém tivesse ter feito um vídeo do outro lado. Sim. Eu, como atendente, como é que não pode fazer, porque senão ela vai ser demitida. Né? Então, é isso, também não pode fazer. Então, também não pode ter a piada daquele lado de lá. Talvez hoje possa, porque a pessoa já não é mais atendente. Mas, olha como é que facilitou a vida para todo mundo. Teve uma resistência? Teve. Sabe quando é que eles mudaram? Eles mudaram quando o contencioso deles, do jurídico, começou a ficar tão alto que passou a valer a pena você modernizar. Vamos investir aqui para acabar com o problema aí. Então, lembra quando você cresce, se torna uma das maiores agências de telefonia do país e um contencioso enorme. Na verdade, o seu lucro não corresponde ao seu tamanho. O que vai acontecer? Você vai entrar em recuperação judicial, porque chega uma hora que vai desmoronar. Então, assim, tudo tem um porquê, um passo, né? E olhar tendências faz parte desse passo. E as pessoas esquecem. Por quê?
Porque elas são construtores, elas olham, ficam lá, elas têm o próprio negócio e elas fazem tudo dentro do próprio negócio. Então, tem um vídeo muito polêmico da Boca Rosa no Shark Tank do Brasil, falando para uma mulher que estava lá, uma menina que estava apresentando, e a menina falando, não, porque eu faço tudo, eu faço marketing, eu edito, eu tiro foto, e aí fatura tanto. Então, pô, mas é uma ideia muito boa, você fatura tanto, ela mas é porque eu faço tudo. Aí a Boca Rosa falou, pois é, o problema da sua empresa é você. Você é o problema da sua empresa. Quando você entender que você, que entende tanto do seu negócio, tem que estar em cima, e isso é menos custoso para você, e você vai crescer muito mais rápido, você vai entender que você não pode fazer tudo. Porque às vezes a pessoa não contrata achando que vai ter uma despesa, né? E às vezes ela está deixando de ter um lucro para ter uma despesa. Mas às vezes também ela não contrata porque ela não acha até quem contratar. Mas aí é o ponto. E como é que essas pessoas estão se vendendo? Assim como é que os cartórios estão se vendendo? Será que eles estão se vendendo de uma forma interessante? A ponto que as pessoas queiram ir no cartório, queiram entrar no site do cartório, Sim. Tenham dúvidas, entrem lá, vejam preços. Por que não ver preços? Se eu vou ter que ir no cartório, vou ter que pagar. Eu chego no cartório, tem um papel, que é papel, né? Colado na parede com os preços. Por que eu não posso ter no site? Eu já vou lá. Porque um vai ser mais caro o outro. A diferença está na qualidade do atendimento, a diferença está, sei lá, às vezes até mesmo no lugar. É 1 metro quadrado mais caro, ele paga um aluguel mais caro, ele cobra mais caro. Existe uma regra, existe uma lei? Não, então, né? Então, assim, isso não se justifica se todo mundo estivesse oferecendo um serviço básico muito bom, entendeu? E aí, a gente fala da inteligência artificial, fala também da questão das fraudes, né? Por quê? Porque agora as inteligências artificiais têm reconhecimento de texto e imagem. Sim. Então, até isso você consegue. E mais, eles leem uma imagem, por exemplo, de um documento seu e eles conseguem cruzar com o sistema da polícia. Então, até para entender se você é uma pessoa que tem histórico de fraude, por exemplo, na polícia. E você está ali tentando registrar alguma coisa. Não que alguém que tenha histórico na polícia não possa registrar, mas assim... Sim. É importante uma atenção. É uma atenção, né? Então, e isso tira o peso, não todo, mas grande parte das pessoas que trabalham no cartório. E dá garantia, pelo menos uma segurança para a pessoa que está ali querendo comprar o serviço do cartório. Olha como é que agilizaria, por exemplo, RGIs. Gente, muito. É padrão, né? Escritura padrão. Você só vai analisar, inteligência artificial, os documentos, fazer cruzamento de dados. Daqui a pouco você cruza as identidades, por exemplo, pode fazer um cruzamento com o sistema do Detran, que tem identidade, CPF. Olhar se foi tudo recolhido, imposto e tal. Hoje é muito simples, né? Muito mais simples. Aí entra num cálculo. Aí lembra do ego? Aí começa. Você lembra do ego? Lenga-lenga, E aí eu vou te dizer aonde que entra isso. Não é só no ego. O ego, eu digo que o mundo é movido... Meu pai disse a vida inteira e eu sigo repetindo. O mundo é movido por 3 coisas. Dinheiro, poder e sexo. 3 coisas movem o mundo. Eu acredito, é verdade. Entendeu? Então, as pessoas, elas são movidas por dinheiro, em sua grande parte, e principalmente dependendo de quanto você oferece. Sim. Então, quando a gente... eu falei isso, eu perdi a linha do raciocínio. Me ajuda. Não, as 3 coisas do mundo. Dinheiro, poder e sexo. Não, mas antes disso... Seu pai... Do ego. Aí, o que entra na questão do cartório? Quando você começa a botar tudo online, explícito, com a palavra transparência, quando você realmente... A transparência é um valor seu. E aí, você começa aqui, um cartório transparente, outro cartório transparente, outro cartório transparente, e tem transparência geral... E existe, por exemplo, regras unificadas para documentos, Sim. Porque é isso que se propõe no sistema unificado com essas inteligências artificiais. Se propõe, e é o que está sendo feito em São Paulo, que o cruzamento entre cartórios, para que você cruze as informações. Esse cruzamento de dados é extremamente importante. Pode ter uma pessoa, um estelionatário, rodando os cartórios de São Paulo. Então, essa informação de dados, que ela é para o bem do todo da sociedade, na verdade, os cartórios acabam tendo um medo
de eles não serem deteridos, né? Preteridos. Serem preteridos em relação a outros cartórios. Então, eles em vez de estarem preocupados em melhorar para serem preferidos, eles estão simplesmente não querendo que ninguém se modernize para que eles fiquem numa posição confortável. Sim, só que a gente não vive mais no conforto, a gente vive no desconforto. A pessoa acha que se ela dividiu... Por isso que a gente incomoda tanto. A pessoa acha que se ela dividir o conhecimento dela, ela vai ficar pobre, ela vai perder cliente. Não só isso, ela confia no ego, enquanto você fala o ego, ela confia que os relacionamentos dela são melhores que os dos outros. Ela não precisa disso. Entendeu? Porque os relacionamentos dela são muito bons. Você lá no início falou sobre as construtoras, né, e de um lançamento. Você imagina se a construtora, quando fosse fazer um lançamento, ela desse um treinamento específico para os corretores dela, não só do produto que está sendo vendido, mas, por exemplo, fica a dica aí para a construtora contratar a gente, desse um treinamento para os corretores para falar sobre como é quando o imóvel ficar pronto. Porque quando o imóvel ficar pronto, a pessoa já tem que mobiliar, né? Pagar as ligações definitivas, pagar mudança, um monte de despesa. E aí ela ainda tem que ter o custo para legalizar o imóvel. Qual a prioridade dela? Gastar o dinheiro que ela tem, que às vezes está no limite, com a mobília para ela entrar no cartório ou com um pedaço de papel. Que para ela, muitas vezes, ela não sabe a importância da escritura. Às vezes é um pedaço de papel. E aí eu vou além. Não é nem do que ela prefere. É uma coisa que você falou lá no início. Ela não sabia que ela teria esse gasto. Então, quando falta transparência no processo, a pessoa também não tem o conhecimento. Então, ela já chega, aquela divisão que você fez, lá embaixo, ela já está com essa dor quando ela chega até o cartório. Porque ela não sabia. E ninguém falou para ela. Mas ela não sabia porque ela não quis saber. Não, porque ninguém falou para ela. Porque muitas vezes, num processo de um lançamento tão grande, ninguém fala. O corretor, ele às vezes, não estou falando mal de corretor, mas muitas vezes ele está preocupado com a comissão. E se ele falar aquilo tudo que ela vai gastar, ele às vezes vai deixar de ter uma venda. Então, quando chega essa dor, eu sei porque, atendo muita construtora depois da entrega, né? Faço muita escritura de construtora depois da entrega, as pessoas chegam lá com essa dor. Eu não sabia que eu tinha que gastar isso. Eu tenho que pagar o imposto de transmissão, mas ninguém disse isso para ela no lançamento. Ninguém foi treinado, ninguém teve essa transparência. Senão ela teria uma previsão, né? Ela começa a fazer uma poupança, A obra, às vezes, leva 4 anos. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu só faço com o cliente, normalmente entre na salinha. Mas é o seguinte... Você está terceirizando o serviço, a culpa da não prestação de serviço para o cliente? Porque quem quer ganhar dinheiro? É o cartório, né? Então, é ele que tem que se interessar em correr atrás do cliente. Não é o cliente que tem que ir atrás dele. Então, a construtora não tem que treinar ninguém para ir até o cartório. O cartório, hoje, com o novo cliente, o cliente moderno do mundo, é o cartório que tem que correr atrás do cliente. O cartório tem que ir atrás da construtora e falar, eu posso, no lançamento, na inauguração, falar com as pessoas sobre esse custo? É o cartório que tem que fazer. Ou ele vai ficar esperando a vossa majestade, como eu digo pro meu filho, a vossa majestade vai ficar aí esperando eu trazer a comida. Vossa majestade vai ficar com fome, porque uma hora a vossa majestade tem que levantar e até. Então, assim, eles estão tão acostumados que eles não estão entendendo. Então, quando você fala intuitivamente de ele vai perder dinheiro daqui a pouco, não, ele já está perdendo. Já está perdendo. Porque o novo público, o novo consumidor, não vai ficar esperando. Entendeu? E te digo mais, o consumidor antigo não fazia. O consumidor novo talvez procure alguém que faça. Então o cartório ele tem que se antecipar, chega dele achar. Quanto dinheiro ele está perdendo? Ele está achando que, não, ele que vai ficar sem a escritura, bonitinho. Não, cara, quem está deixando de ganhar dinheiro é você.
Porque imóveis vão surgir aos montes, cada vez mais vão construir, cada vez mais vão ter novas pessoas. Acontece que umas vão tirar certidão e outras não. É isso aí. Então, tá esperando o quê? Levanta e vai procurar seu cliente. Todo mundo faz isso. A hamburgueria tem que procurar o cara que vai comer o hambúrguer, tem que se divulgar, tem que dizer que o hambúrguer dela é melhor que o dos outros. Ela tem que provar que o hambúrguer dela é melhor que os outros. Ela tem que passar confiança de que o hambúrguer dela é bem feito. E por que o cartório não? Tá achando que é o quê? É um serviço como qualquer outro. Entendeu? Ele tem suas funcionalidades. Acontece que talvez os donos do cartório não tenham entendido isso ainda. Tô aí. Faz sua propaganda. Faz seu nome, faz seu nome. Faz teu nome. Então, assim, e por último, ainda falando aqui olha como é que todas essas inteligências que eu mostrei facilitam a vida do dono, dos funcionários, dos parceiros, do cliente. Ele agiliza tempo, ele pode trazer mais bom humor, entendeu? Ele é um parceiro ali de trabalho, ele consegue pensar. Você entendeu? Que a pessoa está ali na tua frente. Aí ela pegou, você jogou no sistema, os dados dela, pum, veio o histórico. Fraude em vários outros cartórios. Entendeu? Histórico na polícia. Não sei o que, você para. Olha direito o documento, pelo menos, né? Sim. Então, assim, isso facilita a vida da pessoa. Ela fica mais feliz, cara. Ela se sente mais segura trabalhando ali. Isso é importante. E uma outra coisa que ninguém sabe, mas é super importante, são as inteligências artificiais que agora trabalham com PNL, que é Programação Neurolinguística, que meu pai trouxe no podcast. Ah, foi, com vocês. Verdade. Existem inteligências artificiais agora que te ajudam com a linguagem, com a PNL, fazendo o quê? Fazendo quase que uma transcrição, uma transcrição de linguagem. Lembra que você falou? As pessoas não fazem a mesma língua, não falam a mesma língua. Pois é. Então, sei lá, um processamento de linguagem natural. Vamos falar assim. Sim. Então, elas podem pegar, não é só na fala, tá? É no documento. Ah, mas as pessoas falam que você passa a lei nova e ninguém cumpre. Porque ninguém entende. Mas é o que eu repito aqui ninguém todo entende. o programa. É difícil, tem que ler, né? Tem que fazer esforço, tem que estudar, trabalho. E quem estudou para isso não quer explicar também. Então, aí, por isso que você bota a inteligência artificial, porque ela consegue passar isso de N maneiras. Ela consegue transformar uma coisa chata. Lembra que você falou? Sim. Mas isso como é que você falou? Uma coisa de... Se a lei é chato. Depende. As pessoas não leem porque acham chato. As pessoas não leem porque elas já têm um preconceito. Isso aí. Entendeu? Então, se você passa isso de tipo, isso é um valor, isso é importante, eu sei que é chato porque eu estudei isso, mas eu quero que você aprenda porque é importante para você, para mim, para todas as pessoas que estão aqui, para a geração de mais negócios. Quando você não aceita fazer uma coisa porque você não sabe, o cartório ganha menos dinheiro. Sim. Então, se você não quer lavrar uma escritura de uso capião, não sei se é assim que fala. Uhum. Sim. Desculpa. Você está se recusando a dar dinheiro para o cartório. Então, é sério, eu sou dono do cartório, falo para você falar, não vou lavrar, não? Oi? Não está querendo dar dinheiro? Talvez eles não tenham percebido isso. Então tá bom, é complicado. Mas assim, é mais fácil você não olhar, é mais fácil você não resolver. Só que um problema não resolvido hoje, ele vira um problema muito maior no futuro, ele só cresce. Sim. Porque isso vira uma cultura. A cultura do não estudar, do não aprender, do não correr atrás, da mesmice, da conformidade. Entendeu? E hoje tem um monte. Então, quando você vira e bota essa questão de interpretação dos documentos, por exemplo, uma IA que interpreta um contrato, um testamento. Entendeu? Você treina ela para isso. Ela tem padrões, não só técnicos, mas como comportamentais para isso. Existe, estou falando no Brasil, tudo que eu estou falando existe aqui no Brasil. E aí você faz o quê? Mitiga o erro humano. Faz com que aquela pessoa ali faça aquele processo mais rápido. Sim. Debata com a inteligência artificial. Então, tudo isso junto torna o cartório uma coisa agradável. Agradável. Por que não? Então, o Detran eu considerava um saco. Hoje em dia, eu me peguei ontem falando uma frase assim... Poxa, mas
Você está reclamando isso? Para que você precisa de despachante? O site do Detran é super fácil, você entra e encontra tudo lá. Aí eu pensei, nossa, eu tô elogiando o Detran. Caramba, que bom. Eu não pensei, caramba, que mundo, a que ponto chegamos. Não, eu pensei, que bom. Estamos elogiando o Detran. Que ótimo. É isso aí. Isso é melhor pra mim? Mas é melhor pra você? Ai, que saco. É isso que a gente quer que o povo Entendeu? fale. Eu falei, caraca, aquele pessoal Mas ele lá tá fazendo por onde? Notarial falou tanto que eu tô começando a achar o cartório legal. Tô Eu começando a entender o cartório de uma maneira, assim, simples. Porque ninguém quer nada elaborado. Porque, olha só, você quando sai do seu trabalho, a última coisa que você quer é trabalho, você quer entretenimento. Por que eu vou me achar, nós aqui, o rei da cocada preta, o cara vai parar pra assistir 1h30 de podcast pra falar de cartório? Pô, o cara não assiste nem o Flow inteiro porque não aguenta. Tem corte. As pessoas hoje não aguentam. Então, assim, se eu ficar falando aqui, blá, 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 na verdade, o que os podcasts são hoje? Uma fábrica de cortes com uma entrevista de fundo. Né? Porque as pessoas, elas têm o time neural. As pessoas, a não ser que... Eu já canso de ver episódios aí completos, porque eu gosto, o assunto é interessante, né? Quando falo de religião, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas, assim, o cara não assiste o Flow todo. Por que vai assistir o Casal Notarial? Que presença é? Desse pensamento. Não, eu tô tentando ser... Eu tô entrando aí na mente do cara que é ansioso e não vê mais de 30 segundos de vídeo. Então, depende. Aquele assunto pega no ponto dele? Então, se pegar no porque ponto... Porque até eu, que tenho hiperatividade e distração, se pegar num ponto, eu fico. Depende de que tá pegando no ponto certo de quem quer assistir. A pessoa que já se interessa pelo assunto é bem mais fácil de você pegar. É mais fácil, com certeza. Agora, será que o corte está sendo feito exatamente da forma que você quer? Tô falando você, sim, mas é um geral, sim, tá? Geral. Você falando você, porque claro. eu sei que você faz. Sim. Do jeito que você quer e você olhou e falou, interessante, eu achei engraçado porque você teve uma parte dessa fala, ou com aquilo que de fato está sendo necessitado por quem quer consumir aquele... Quando eu faço, eu penso lá nas emoções das pessoas. Eu falo assim, cara, isso aqui vai ser uma coisa que... Pode ser que tem uns que não, do jeito que eu pensei não deu certo, tem outros que eu nem pensei e deu, mas o timer a gente tem porque a gente vive isso aí há mais de 20 anos. A gente já vem para cá falar sobre isso porque as pessoas, tanto do cartório, se identificam e quanto o cliente também. E qual é o propósito? Fazer essa galera andar de mão dada. Uhum. Eu já falei isso aqui uma vez, mas vou repetir também. A gente tem que estudar e saber as leis. O cara, quando entra no cartório, ele quer saber se ele está seguro para comprar a casa dele, se for para fazer um inventário, qual é o quinhão dele, o que cada um vai herdar, se a companheira do pai tem direito a alguma coisa ou não. Ele não quer saber qual é o artigo que fala disso. Ele quer saber o direito. O que eu posso? O que eu tenho? O que eu preciso? Então, assim, não adianta a gente vir para cá para ficar falando dos leis, artigos, das leis, dos códigos, e não falar de como ele pode se aproximar do cartório. Que é prática. De como o cartório tem que se aproximar dele também. Cara, você tocou num ponto maravilhoso. Eu preciso fazer uma interrupção. Pode o que você acabou de falar é um gatilho que eu não coloquei aqui. Eu não coloquei porque eu não vi, não achei esses dados, mas é um gatilho mental para fazer a pessoa sair daqui até o cartório. Ou entrar no site do cartório, se for um cartório agora mais moderno. Que é o seguinte. Repete. Os códigos, as leis... Os códigos e as leis. Na verdade, bom, eu sou apaixonada pelo direito. O direito é uma coisa subjetiva. Sim. E é por isso que você consegue fazer estratégias jurídicas. O direito no Brasil é um direito muito amarrado. Lembra que meu pai estava falando? É um direito diferente. Assistam o podcast, se vocês não viram. Assistam o podcast que explica sobre a diferença das leis aqui e nos outros países. Então, a gente aqui não tem... A gente interpreta, mas a gente também não tem tanta flexibilidade para isso. Engessado. Mas ela é escrita num juridiquês. Só que, como ela é subjetiva, ela pode servir para diferentes pessoas em diferentes momentos. Correlacionar
esses diferentes momentos que essa lei pode abranger e o cartório, ou seja, fazer esse link, que é um link que você falou, as pessoas não têm obrigação de saber. E o cartório não vai ficar falando só sobre lei. Mas e como essa lei não dita da forma como é escrita, interpretada por vocês, de A, B, C e D, pode se encaixar para aquele público que vai precisar do cartório? Entendeu? Sim. Aí sim, você puxa pela lei. Você sabia que a lei de 2022, 14, 2022... Não, pô. Ninguém quer saber. Eu mesmo. Ninguém quer saber. Mas depende de como você vai puxar. Talvez você puxe, sei lá... eu teria que olhar a lei mais a fundo. Mas, sei lá, às vezes tem uma brecha na lei ali que é super interessante para aquela pessoa, aquele ponto específico, sei lá, da lei do uso capião. Super interessante que você... Fazendo uma chamada disso, a pessoa... Opa, peraí. Tá? Então, ela volta. Sim. Então, ela vai voltar pela chamada, ela não vai voltar pelo assunto. Então, tudo depende da forma como você vende. Cara, eu vendo até minha mãe. Aqui. Dependendo. Porque tudo tem seus lados positivos e negativos. Tudo. E tudo é como a forma... Porque, às vezes, o que é ruim para mim não é ruim para você. Com certeza. Entendeu? A experiência de vida que eu tenho não é a mesma que a sua. E aí, entra num ponto que a gente não ia falar de marketing, mas eu falei para você, tudo... Acaba que, como eu sou uma estrategista de soluções, e às vezes a solução também vem do aumento de vendas, então, é o que eu falei do negócio do cartório. Você vai ficar esperando chegar até você. O que você está fazendo para aumentar as vendas? Né? O que você está fazendo para... Está esperando? Uma hora não vai vir, né? Outra hora alguém vai pegar o seu. E aí entra na questão do marketing. Você saber se vender. Hoje em dia, todo mundo acha que se vender não, o público-alvo é tal. Que público-alvo? As pessoas têm sentimentos. Elas são pegadas de formas diferentes. Entendeu? As dores a gente viu aqui, os dados mostram. Ponto. Tá aqui. Mas como é que você sente essa dor é diferente da forma como você sente essa dor, é diferente da forma como eu sinto essa dor. Sim. Se você faz uma propaganda unificada ali, é muito complexo, tá? Porque, assim, as pessoas querem investir em marketing, por exemplo, e pagar todo mês, não, as pessoas vão fazer publicação, vão postar uns vídeos e tal. Às vezes, ela podia postar 2 vezes por mês, se fosse um vídeo que pegasse em todos os pontos de dores de vários tipos de pessoas. Um vídeo vai abranger vários tipos, vai pegar em vários pontos. Uhum. Então, voltando ao vídeo do McDonald's, ele pegou muita gente em muitos pontos. Sim. Ele pegou nas famílias diferentes, diversificadas. Ele pegou no momento de felicidade, que o McDonald's não é só um lanche, um fast food, ele também pode ser um lugar de comemoração. Ele pegou na agilidade, ela estava ali ansiosa, foi o tempo dela cochichar, a moça já trouxe. Tem muita coisa embutida. Sim, saudosismo da juventude de 20 anos atrás. Exatamente. Muita coisa envolvida. Então, foram 2 vídeos que eles lançaram. Eles não precisam de mais, já está tudo ali. Então, quando as empresas falam, mas quanto é que eu vou gastar? Porque tem que ficar postando, tem que ficar não sei o quê. Cara, vê se a Adidas fica postando. A Adidas ela lança vídeos de campanhas. E é isso. E depois é take disso. Vai cortar uma campanha só, uma take só. Mas a forma como você, primeiro, programou aquilo para já no roteiro, no script, ter pegadas de gatilho para todos os públicos que você já mapeou, é isso. O trabalho é o inicial. Depois é uma execução inteligente. E aí, deixa de ser maçante. E aí você tem tempo de qualidade. Sim, aí sim. Com certeza. Entendeu? Aí você tem tempo para pensar. Sim, o início, ele é assim, né? Porque só quem nasce grande é filho de monstro, mas com as estratégias, você vai chegar nesse patamar. Nath, muito obrigado. Cara, espero que eu tenha conseguido esclarecer. Sensacional. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que todo mundo tem a vida muito corrida. Eu fico muito feliz das pessoas quando dizem um sim para mim e quando dizem um não também. As malas que já disseram não também foi muito bom. O que foi? Eu não me cutucou ela hoje, porque ela sempre me cutuca nessa hora. A Ana tá meio tonta, eu achei que ela tá meio... Foi muita informação, eu ainda tô impactada, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir e quando eu fico muito impactada quando eu ouço algo,
eu fico meio aérea, porque eu preciso de um tempo para elaborar tudo aquilo. Eu vou te falar, você vai pensar em mim durante uma semana. Isso, já falou tanta coisa bonita, tantos casos, tantos acontecimentos, que eu não vou nem lhe perguntar mais nada, eu só vou lhe agradecer. Queria que você deixasse aí sua rede social pra gente colocar aí, né? Eu vou colocar, mas assim, eu não consigo passar quem sou eu nas redes sociais. É quase impossível. Só pra pessoa, né? Não te passar, mas ver, conhecer o teu trabalho. Fala o seu site. O meu site, que é o Innovative Workplace, é um grupo de empresas que eu tenho, que faz perícias, assistência técnica, consultoria, tudo em estratégia de soluções. Então, arbitragens também trabalho bastante, porque eu entro com essa parte, essa visão muito... Sim. E é isso, entra lá no site, ou no site do Cronos Empresas, que também é o meu grupo de empresas familiar. E, cara... Depois ela vai me mandar WhatsApp, tudo por escrito, e eu vou colocar tudo na legenda. Eu quero agradecer a vocês, a mais um episódio, as nossas redes sociais, vocês já conhecem, @casalnotarial, no Instagram, no TikTok, no Spotify... No YouTube. E hoje temos mais uma novidade, depois de eu penar, mas eu consegui colocar o nosso podcast no Apple Podcast. Uau! Lá é somente áudio, mas eu fiquei muito feliz Evolução, depois de assinar tantos contratos em inglês e enfim, aquela burocracia toda da Apple que as pessoas fazem, mas nem reclamam, porque é da Apple, né? Tá lá, nossos episódios a partir deste... Né, eu coloquei lá um de teste ontem, mas a partir deste, e depois eu vou subir todos os outros, tá no Apple Podcast também. Viu que nível de confiança a Apple tem? Olha o nível de confiança. Um bando de contrato lá em inglês, assinou tudo, botou accept. Não, eu fui lendo. Da Apple. A Apple a gente confia. É Apple. E muito obrigada e até o próximo programa. Obrigada, até o próximo episódio do Casal Notarial.